Olá, bem-vindo ao Ecologia e Cidadania Repórter, o novo programa da TV Ponto Terra que levará até você informações interessantes sobre meio ambiente, cidadania e sustentabilidade. O Ecologia e Cidadania tradicional, com Ronaldo Vasconcelos entrevistando as pessoas no estúdio, ele permanece. A novidade do Ecologia e Cidadania Repórter é que nós vamos agora até onde acontece o fato. É claro que para alcançarmos a qualidade que desejamos levar até você, nós precisamos nos cercar de pessoas competentes. Por isso, nós temos as imagens do Daniel Teixeira e temos a assistência do Ed Garcia, que sempre nos assessora nas externas. E você também pode participar desse programa, pode compor essa equipe, mandando as suas sugestões de pauta, suas dúvidas para esse endereço de e-mail que está aqui, ecologiaecidadaniarepórter@pontoterra.org.br. Esse novo programa ele inicia com uma série de reportagens sobre ecologia urbana. Nós vamos buscar informações sobre novas tecnologias voltadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, naturalmente a qualidade ambiental das cidades. É uma preparação que nós já estamos fazendo para o próximo evento da Ponto Terra, que será Cidades do Futuro, Inovação e Sustentabilidade. Esse novo evento, para quem já está habituado aos eventos da Ponto Terra, aos ciclos de palestras da Ponto Terra, ele virá com uma série de novidades, uma série de surpresas que ao longo do tempo nós vamos levando até você. Feitas as apresentações, nós vamos à nossa primeira reportagem, que tratará da questão do planejamento urbano. Afinal, se vamos tratar de cidades, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre planejamento urbano. Vamos, por exemplo, olhar a questão belo-horizontina, uma cidade fundada em 1897, sob um planejamento perfeito para a época. Belo Horizonte, quem conhece a história, sabe que foi desenvolvida, projetada para existir dentro da Avenida do Contorno. E a região periférica, onde hoje estão os bairros, que era o subúrbio de Belo Horizonte, ela não foi projetada, ela não foi planejada, ela aconteceu simplesmente. Ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo e hoje a gente reconhece os problemas de Belo Horizonte, que são graves, são problemas complexos de trânsito, inundações, uma série de circunstâncias que surgiram pela falta de planejamento. E para pensar essa questão do planejamento urbano, junto com você, nós vamos conversar com quem entende do assunto, com o arquiteto urbanista Sérgio Missior. Sérgio Missior, a nossa vontade de conversar com você principalmente é de entender a relevância de um planejamento urbano. Bom, o planejamento urbano, ao meu ver, é uma ferramenta que vai proporcionar uma visão de curto, médio e longo prazo em relação ao desenvolvimento da cidade e das regiões metropolitanas. Esse é um instrumento que pressupõe, Carlos, e que vem essa leitura do próprio Estatuto da Cidade, pressupõe a participação da população, tanto na formulação dessas políticas, quanto principalmente na gestão e na condução dessas políticas. Este é um instrumento que envolve todas as áreas da cidade, passando aí por desenvolvimento, a estruturação e infraestrutura urbana, mobilidade, cultura, habitação, meio ambiente. E todas essas disciplinas, de uma forma integrada, com a participação ativa da população, é que fazem desse instrumento o seu principal norteador para o desenvolvimento da cidade. Agora, é claro, a cidade é também extremamente dinâmica, ela tem uma capacidade ímpar de se reinventar, e esse deve ser um instrumento reavaliado periodicamente.
né? Esse é um pressuposto desse instrumento. O plano diretor, ele se insere no planejamento urbano com qual dimensão? Ele é o motor principal desse? O próprio Estatuto da Cidade determina que toda cidade com a população acima de 20 mil habitantes deve realizar o seu plano diretor. E a partir daí, todos os instrumentos que regulam o uso e ocupação do solo, ou seja, a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, o seu código de obras e assim por diante. Todos esses instrumentos têm como princípio, né, garantir cidades sustentáveis, oferecer instrumentos efetivos de gestão participativa e democrática, garantir o bem-estar social, garantir o desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social e assim por diante. A ideia de um plano diretor para uma cidade que está nascendo é algo que é mais fácil da gente assimilar. As cidades já desenvolvidas, que já têm os seus problemas já consolidados, consagrados, em que medida o plano diretor pode fazer diferença no futuro dessa cidade? Essa é uma questão recorrente, porque nós não estamos partindo do zero, né? A cidade já tem uma história, já tem uma cultura, né? Já tem uma certa consolidação das suas tradições, dos seus costumes, né? Da sua própria infraestrutura. Então, é interessante que o planejamento urbano ele vai atuar a partir de todas essas questões que já estão, que já fazem parte do dia a dia da cidade. E como eu disse, a cidade tem uma capacidade extraordinária de se reinventar. Normalmente a gente atrela essa questão a uma cidade ter um recurso financeiro, ser um país bem posicionado em termos de possibilidades. Mas a gente tem visto até no terceiro mundo, né? Por exemplo, a Colômbia é um bom exemplo, as cidades de Bogotá e Medellín, são cidades que estão se reinventando e principalmente, Carlos, mudando essa lógica que hoje tem sido a lógica que orientou o desenvolvimento das principais cidades brasileiras, que são as cidades hoje elas são muito mais voltadas para os carros do que para as próprias pessoas. E isso é uma mudança completa no nosso modelo de desenvolvimento. Ou seja, nós ignoramos por muito tempo a natureza no meio urbano, nós canalizamos os nossos rios, né? Nós tiramos as pessoas das ruas para oferecer mais espaço para os carros, nós suprimimos as nossas áreas ambientais significativas e com isso as cidades estão extremamente doentes. Então, para curar essa doença da cidade, é muito importante que você trabalhe essas temáticas ambientais, de sustentabilidade, de participação. Eu sou extremamente otimista em relação ao futuro da cidade, desde que o planejamento seja realizado, seja revisado periodicamente e tenha esse componente da participação popular na gestão, na condução e na fiscalização dos diversos instrumentos. É claro, a nossa cidade, quando nós pensamos, ela já faz parte de uma região metropolitana. Não dá para pensar individualmente uma cidade como Belo Horizonte, nós temos que levar em consideração o contexto metropolitano, haja vista que hoje Belo Horizonte, por exemplo, continua sendo o principal ponto de destino em relação às ofertas de trabalho, oportunidades, a própria economia e infraestrutura para a maior parte dos outros 33 municípios que, em conjunto com Belo Horizonte, formam a nossa região metropolitana. Existem casos, por exemplo, de municípios na nossa região, onde metade da população tem que sair diariamente do seu município de origem, do seu município dormitório, para poder acessar, para poder trabalhar ou estudar. Isso causa um desequilíbrio muito grande e por isso é importante que você desenvolva todas essas regiões, criando polos de vizinhança, unidades regionais e novas centralidades para que as pessoas cada vez morem, trabalhem, tenham o seu lazer, a cultura, o acesso aos serviços num raio cada vez menor. E aí sim nós poderemos desenvolver sistemas não motorizados de transporte, né, uma relação que valorize e resgate a vida em comunidade. Ou seja, são esses aspectos que podem, junto com o reordenamento do solo, trazer uma luz em relação à nossa esperança, em relação à melhoria da cidade, mesmo que já estejam consolidados. Agora, é claro, nós temos investido num modelo que é um modelo rodoviarista em relação ao transporte e que tem a sua matriz energética essencialmente ainda dependente do diesel. Nós temos investido num modelo de uso e ocupação do solo que não permite a infiltração
da água de chuva, por exemplo, no terreno natural, e essas questões devem ser revertidas à luz de um planejamento metropolitano. Então, aonde existem, por exemplo, rios e avenidas rios que já se transformaram em avenidas sanitárias, já existem experiências em outros países, né, de processos de renaturalização de cursos d'água, onde você tem um fragmento importante, ele pode se unir a outros tantos, formando um corredor ecológico, onde você tem viadutos e avenidas que hoje atendem principalmente ao transporte individual, elas podem se transformar em áreas, né, de convívio, em áreas mais voltadas para a população, desde que você tenha um transporte coletivo de qualidade. Ou seja, exatamente, não dá para a gente pensar, por exemplo, numa mudança no nosso modelo rodoviarista se nós não tivermos o desenvolvimento de outras soluções mais expressas, como o próprio metrô, o veículo leve sobre trilho, o monotrilho e todas essas outras questões. Agora, isso deve... Você é um defensor do VLT. Eu sou um defensor de todo o transporte coletivo, de qualidade, eficiência e segurança, que possa atrair o usuário do transporte particular. Se nós consultarmos as últimas pesquisas de origem e destino, por exemplo, fica muito claro, não só em Belo Horizonte, mas em todas as regiões metropolitanas do país, uma forte migração do usuário do transporte coletivo, do transporte público, para o transporte particular. Então, o transporte público não tem sido atraente o suficiente, seguro o suficiente para poder reter as pessoas que já utilizam, muito menos para atrair aquelas que hoje já estão no seu carro ou na sua moto. Então, todos esses modelos devem ser repensados à luz de um reordenamento do solo, de um planejamento integrado. E, claro, nós temos que lembrar, infelizmente, a nossa geografia, o nosso espaço das cidades reflete a nossa desigualdade social. E na medida que não é só o planejamento urbano que vai resolver os problemas sociais, mas todos esses problemas devem ser inseridos num grande planejamento de curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista das construções, naturalmente a cidade ela se desenvolve um tanto também pelos seus modelos de construção. Uhum. As novas tecnologias que nós temos de energias alternativas, os próprios sistemas construtivos, novos materiais, queria que você falasse um pouco sobre como isso pode auxiliar nessa, vamos dizer, nessa reinvenção urbana. É verdade. Esse discurso, né, em relação à sustentabilidade, ele tem que se traduzir em ações práticas que vão envolver tanto o planejamento urbano quanto ao próprio modelo de uso e ocupação e até em relação às edificações. E hoje as tecnologias disponíveis nos proporcionam que a gente tenha edificações muito mais bem implantadas no terreno, né, que se traduzam num movimento de terra menor, numa área de permeabilidade de recarga muito mais significativa e que a gente possa minimizar a utilização de recursos naturais, ou seja, sistemas de eficiência energética, sistemas de reuso de água, gestão integrada de resíduos, inclusive transformando o que hoje a gente chama de lixo em matéria-prima para a indústria, né? Em insumos que vão não só reduzir o nosso consumo de matéria-prima, mas que podem gerar energia, que podem gerar material para compostagem, ou seja, aproveitar de uma melhor forma os recursos que já estão disponíveis, otimizar o uso dos recursos que já estão disponíveis para todos nós e que hoje já são inclusive acessíveis, e as edificações têm um grande papel a contribuir. Se cada edificação fizer o seu papel, não só em relação à tecnologia, mas também em relação à própria educação ambiental. As pessoas vão aprender a valorizar, a utilizar, né, a não desperdiçar os seus recursos, tendo em vista que hoje nós já temos conflitos instalados, gravíssimos em todo o país, como o conflito do uso da água, né, a questão da energia também, ou seja, as edificações e a tecnologia, eu acredito que tenham muito a contribuir para que a gente tenha uma cidade mais agradável, com mais qualidade de vida. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer é sobre exatamente o nível de desenvolvimento real, atual, principalmente da engenharia civil, do setor construtivo, não falo só de Belo Horizonte, no Brasil de um modo geral. O que você percebe? Você acha que o empreendedor ele está se apropriando dessas novas tecnologias?
Os projetos eles já estão sendo pensados, incorporando essas novas tecnologias? A sustentabilidade, ao meu ver, vai envolver uma mudança em termos culturais, né? De educação, de aprendizado e da nossa própria cultura. Isso a gente sabe que leva um certo tempo, mas eu percebo naqueles empresários, né, que principalmente estão se destacando no mercado, que eles já entenderam o valor dos aspectos de sustentabilidade, o valor da questão social, o valor da questão econômica, o valor da questão ambiental. Até porque, dentro de um sistema de gestão que leva em consideração todos esses pilares, você acaba incrementando a vida útil de um empreendimento, você acaba reduzindo o custo de manutenção, você desenvolve uma inserção e um interrelacionamento com a comunidade extremamente positivo. Então, quando a gente fala em empreendimentos que tenham na sua origem, na sua concepção, todos esses valores relacionados com a sustentabilidade, eu não tenho dúvida de que eles vão se diferenciar no mercado e que eles vão ter uma vida útil muito mais prolongada do que aqueles que ainda não descobriram os benefícios de se investir no meio ambiente, no aspecto social e até a questão econômica, que certamente, se bem trabalhada, vai favorecer o empreendimento. Na noite de 28 de agosto, uma quinta-feira, nós vamos promover um seminário muito interessante e muito importante para o momento atual. Cidade do Futuro, Inovação e Sustentabilidade. Inclusive, Belo Horizonte, as cidades estão doentes, as cidades estão prejudicando a qualidade de vida, inclusive a saúde dos seus habitantes. Em 1988, o Brasil votou e proclamou a sua Constituição, a chamada Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Apenas em 2001, isto é, 13 anos depois, o Congresso Nacional votou e a Presidência da República sancionou uma lei importantíssima denominada Estatuto da Cidade. Constituição de 88, Estatuto da Cidade, Lei Federal em 2001, estamos agora em 2014 e poucas providências foram tomadas pelos nossos governantes e aí também a gente tem que dizer pela sociedade civil. Por isso que a Ponto Terra quer debater esse assunto, Cidade do Futuro. E começamos agora um programa interessante que é o Ecologia e Cidadania Repórter. Vamos começar essa série de programas da Cidade do Futuro com o planejamento urbano, importantíssimo para a cidade. Cada cidade deveria ter o seu plano diretor e um plano diretor atualizado, um plano diretor do momento, com a participação efetiva e eu diria afetiva da sociedade civil que deve participar dos momentos desse desenvolvimento urbano de nossas cidades. Pegamos, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, inaugurada em 1897. Nós, ufanistas, nós que gostamos de Belo Horizonte, nós que somos apaixonados por Belo Horizonte, falamos sempre, a primeira capital que foi planejada do Brasil. Foi planejada sim, mas o planejamento da cidade de Belo Horizonte já se perdeu fora da Avenida do Contorno, que hoje tem muito mais habitantes que dentro da Avenida do Contorno. Por isso que é necessário o planejamento urbano de uma cidade, por isso que é necessário o plano diretor de uma cidade. Belo Horizonte tem o seu plano diretor, mas ele é obedecido, as autoridades respeitam, as entidades da sociedade civil participam da tramitação, do acompanhamento, desse desenvolvimento do plano diretor? As pessoas têm conhecimento do mesmo? Eu diria que não. Eu quero aproveitar e dizer que nós defendemos, por exemplo, essas manifestações públicas que estão acontecendo por aí, no chamado Acorda Brasil, né? É um momento também do nosso cidadão, do cidadão urbano, acordar para a qualidade de vida dessas cidades. Chegamos ao final do nosso primeiro Ecologia e Cidadania Repórter. Eu espero que você tenha gostado. No próximo, traremos mais novidades para você. Até lá!